Boa noite, tudo bem com vocês? Passando aqui mais uma vez para poder contribuir um pouquinho para você, mamãe, que tem interesse de se tornar psicopedagoga do seu filho. Existe algumas pessoas que ainda estão me perguntando, mas como, Simone, que vou me tornar psicopedagoga do meu filho? Como que eu vou fazer isso? Gente, é lógico que não é de caráter profissional, mas quando você tem consciência de que a sua criança ela precisa, que a sua criança... Ai, minha amiga que me deu lá da Bahia. Minha amiga tá falando aqui, gente, que colar lindo. Manda esses aviãozinhos convidando as outras pessoas para poder participar, porque vai ser bem importante o que nós vamos conversar aqui. Então, quando você vai ao médico, quando você vai e precisa de uma recomendação alimentar, o que o médico fala? Vamos passar para uma nutricionista para que ele possa te orientar o que você vai comer. O que acontece? Você imediatamente contrata um chefe de cozinha que vai fazer os pratos mais requintados, que vai te proporcionar uma alimentação totalmente saudável. Ou você vai pegar informações com a nutricionista e passar a refazer as receitas que ela te passar, as recomendações que ela te der, passar a fazer na sua casa. Ah, então aí você vai se tornar uma nutricionista? Presta bem atenção nesse raciocínio. Para você ter uma alimentação saudável, você não precisa se tornar uma nutricionista, mas você precisa de receber as instruções que ela te passa, os caminhos, as receitas do que fazer, como fazer, para que você possa realizar na sua casa. De forma similar, esse é meu objetivo com este projeto. Torna-se a psicopedagoga da sua criança. Por quê? Você vai se tornar uma psicopedagoga? Não, porque não é de caráter profissional. E sim, para você identificar se a sua criança necessita ou não de um desenvolvimento, de um acompanhamento, porque você vai ter informações que vai te proporcionar realizar coisas, atividades na sua casa, atividades com seus familiares, que vai ajudar essa criança a desenvolver. Percebe? Convido vocês a mandar os aviãozinhos aí para o máximo número de pessoas que vocês conseguirem e vamos convidar para essa live. Gente, informação nunca é demais. Então vamos lá, convidando o pessoal. Então, esse projeto, ele é justamente para isso. Você não vai se tornar, mas você vai conseguir identificar se a sua criança precisa de uma ajuda psicológica, né? Você vai identificar se a sua criança precisa de uma ajuda psicopedagógica. Você vai aprender a como fazer, porque olha só comigo. Se você for esperar quando você tiver tempo para poder levar numa terapia, quando você tiver tempo para poder pagar tempo e dinheiro para poder pagar um tratamento, que nós sabemos que não está tão acessível para todas as pessoas, mas quem quer, dá um jeito. Quem quer, busque por informações que está disponível por aqui, que está disponível em milhares de outros canais, para poder você estar ajudando a sua criança. Você não vai estar de braços cruzados esperando, você vai estar aprendendo e fazendo alguma coisa. Um dos pontos principais quando você dá iniciação a essa atividade com sua criança, um dos pontos principais de você começar é você preparar o local.
Tá, Simone, o que significa preparar esse local? Eu não tenho nem noção por onde começar. Vou por aqui já fazer um apanhado que você vai perceber que com o que você já tem em casa já dá para você iniciar fazendo. Você deve preparar um local específico para vocês realizarem essas atividades. Por exemplo, pode ser no chão, pode ser em cima da mesa, pode ser no colchão, ou pode ser em qualquer lugar onde a criança ela se sinta confortável. Tem muitas crianças mesmo que deixam de fazer as atividades na mesa e preferem deitar no chão, copiando, desenhando, colorindo, fazendo qualquer outra coisa que deixe ela mais relaxada. Esse local na sua casa tem que ser um local fixo. Para quando a criança, você chamar ela e vai falar assim para ela, olha, vamos realizar aquelas atividades que a gente tem que fazer. Ó, tá dando para ouvir até o barulho do avião. A criança vai entender que vai ter, como você delimitou aquele local fixo ali, ela já vai se preparar, já vai recolher as coisas e vai para aquele cantinho. Pode ser no cantinho da sala, no cantinho do quarto, no cantinho da área, onde você vê que dá para adaptar. Ali você pode, se não tiver mesa, coloca um forro, se não tiver forro, coloca no colchão. Não existe limitações. O que importa é vocês terem um local fixo. Fixo para sempre quando você for realizar essas atividades com a criança, ela vai saber que ela vai ter que se organizar e ir lá para aquele cantinho. Um detalhe que vocês precisam ver desse local onde vocês vão reservar. Observar se esse local não está próximo da televisão, que vai atrapalhar se caso ela estiver ligada, ou se chegar outra pessoa da casa e acabar ligando a televisão, se não vai roubar a atenção da criança naquele momento. Certifique-se que este local seja um local que vai evitar distrações. Inclusive quando nós damos recomendações para professoras que estão atuando dentro de sala de aula, que os alunos têm características de TDAH, nós damos como recomendações colocar justamente mais à frente, evitar de pôr perto das janelas, já para evitar e eliminando as possíveis distrações que possam ocorrer com aquela criança. Pensando nisso, o ideal é você não deixar de frente para a televisão, procurar um cantinho mais calmo, tranquilo, onde se caso chegar alguma visita na casa, vocês receber alguém inesperadamente, não vai distrair ou roubar a atenção da criança. Esses são pontos, gente, iniciais que o meu objetivo aqui hoje é trazer como conscientização para você começar a madurar essa ideia na sua cabeça para realizar aí na sua casa. Pronto, escolhi o local, Simone. É num cantinho, tá reservado. E o que eu vou fazer agora? Qual que é o próximo passo? O próximo passo é você colocar nesse cantinho todos os materiais que você for utilizar com a criança. Tem que ser um cantinho atrativo para a criança e não para você. Tem pessoas que fazem esse local na casa e colocam nomes. Você pode diversificar, você pode colocar nome no cantinho, o cantinho da calma, o cantinho da atividade, o cantinho do conhecimento. Então, fica livre a sua criatividade. O que você vai colocar nesse cantinho serão canetinhas coloridas. Geralmente, quando as crianças são menores, por volta de 5, 6 anos, os adultos pouco deixam ela usar a caneta. Então, quando você entrega uma caneta na mão da criança, você vai perceber que o olho dela brilha. Ela fala, eu vou escrever de caneta, eu já posso. Então, assim, procura trazer esses pequenos detalhes que vai se tornar atrativo para a criança, que a criança vai, de alguma forma, se sentir agradada. Canetinha colorida, canetão também é outro objeto que nós usamos,
que quando a gente entrega para as crianças, elas ficam assim todas pomposas, né? Nossa, que bom, eu já posso usar, eu já tenho idade para poder usar canetão, eu posso escrever de canetão então, porque quando eles estão na sala de aula, para manterem a ordem, tem um certo limite, né? Eles têm essa limitação. Dependendo da série, escreve só de lápis, não usa canetão, caneta só vermelha para passar margem e olha lá, a maioria passa margem de lápis de cor. Então, utilize essas ferramentas a seu favor, mamãe, porque você vai conseguir prender a atenção dessa criança por um tempo a mais. Por quê? Porque você vai estar colocando elementos que atrativos para eles, porém é pouco utilizado. Ali nesse cantinho também você pode colocar folhas coloridas, você pode colocar post-its. Tudo bem que não é toda casa que vai ter um post-it, né, gente? Mas você pode colocar coloridas, folhas coloridas, vai na papelaria, compra aquelas folhinhas coloridas, ou folhas de caderno antigo, sabe? Que a maioria nunca você usa o caderno por completo, sempre fica aquelas folhas em branco, sem ser utilizadas. Utiliza daquelas folhas. Pega aquelas folhas, deixa a criança ir se interagindo com o espaço, escrevendo, rabiscando, fazendo, manuseando mesmo. As folhinhas coloridas vai chamar um pouco mais a atenção, principalmente quando você pôr para ela realizar alguma atividade diferenciada. Por exemplo, nas rotinas. Nas rotinas é muito bom você colocar esses post-it em locais onde é de fácil visualização, por exemplo, na porta do armário, na porta do guarda-roupa, a nível de olhar da criança e não do seu, mamãe, a nível de olhar da criança. E o ideal é que ao invés de escrever, você pôr a criança para fazer um desenho do que ela tem que realizar. Aí ela tem que arrumar a cama dela, põe ela para desenhar uma cama, que aí ela vai se recordar daquele momento, ela vai olhar no desenho e vai falar, uma cama? Ah, já sei, eu tenho que arrumar minha cama. Então, assim, procura falar a linguagem da criança, porque aí ela vai conseguir te compreender. E aí, conseguiram convidar as pessoas? Vamos lá, vamos dar seguimento. Tá, Simone, já escolhi o local, já olhei o que tem ali, tá tudo ok. Qual é o próximo passo? O próximo passo, gente, é você entrar em acordo com a criança. Olha, aqui neste momento agora, nós vamos reservar este momento para a gente realizar tal atividade. De preferência, você pode escrever ou desenhar o que você vai fazer com a criança para que ela tenha, para que ela consiga acompanhar o segmento das realizações. Lembrando que a faixa etária de idade, gente, julga muito o tempo que você vai ficar presa ali com aquela criança, prendendo a atenção dela. Porque quanto mais nova ela for, menos tempo ela vai ficar. E você tem que ir aprendendo a respeitar, porque o que vale é a qualidade e o que você está ensinando, e não a quantidade. Porque muitos têm, não, eu vou ficar ali 1 hora que eu tenho certeza que ela vai aprender alguma coisa. Mas o valor tá na qualidade, e a criança a gente não consegue, até nós adultos, pra gente fixar a atenção durante muito tempo, acaba se tornando uma coisa meio massacrante, torturante, desinteressante e acaba não promovendo o aprendizado. Então, vamos pôr a mão na consciência, lembrar que o adulto da situação somos nós e que o que vale é a qualidade do que você vai ensinar. Feito o acordo com a criança, estabelecer os limites, estabelecer o que você vai resolver com a criança ali. Então vamos para o próximo passo. Qual que é o próximo passo? Você pode utilizar desse pequeno momento para você estar colocando a rotina da criança, para colocar coisas que ela deve fazer no dia a dia e que ela está com dificuldade em realizar,
E você pode ir conversando com ela e montando desenhos, você pode pegar uma folha em branco assim, coloca a hora e peça a ela, é hora de acordar, desenha um bonequinho acordando. É hora de tomar café da manhã, desenha um bonequinho tomando café da manhã. Lembrando, gente, que esse desenho pode ser recortes, pode ser algo que faça sentido para a criança, que a criança vai conseguir entender. Não precisa ser e de preferência que quem desenhe seja criança e não você, porque o objetivo é que seja claro e entendível para a criança e não que seja lindo, maravilhoso, que nós sabemos que não vai ser, né? Mas que seja claro que ao bater o olhar, a criança sabe o que ela vai ter que realizar. Esse é o objetivo. Então, ó, você escolheu o local, você preparou o local, você estabeleceu limites, acordos com a criança, porque tudo tem que ser acordado, que não pode estragar as coisas que colocarem lá. As coisas que colocarem lá podem sim ser utilizadas, mas tem que terminou de usar, guarda nos locais, para evitar de estragar, de perder. Então, estabeleça os acordos. O acordo, gente, é muito válido, porque a criança ela tem a tendência de obedecer esses acordos, porém ele tem que ser dito e exposto antes mesmo, porque não adianta depois que passar a situação você querer cobrar uma coisa que não foi acordado. Então, entre em acordo com a criança para que você possa se respaldar e dar uma oportunidade para ela obedecer. Depois você pode falar, olha, lembra? Nós acordamos. Acordo é acordo. Vamos cumprir. Tá. Feito tudo isso, você vai começar a analisar o que vocês vão abordar naquele momento. Se é a rotina, ok, vamos fazer a rotina. Vai ser com desenhos? Vai ser com recortes? Se for com recortes, divide esse tempo com a sua criança. Não faça tudo de uma vez só. Divide. Um dia nós vamos ficar só com a parte do recortes. Vou recortar um bonequinho acordando. Vou recortar uma comidinha que você gosta, para você ver na comida e lembrar que é hora de almoçar, que você tem hora certa para almoçar. Porque nós, gente, somos seres de hábitos. Tudo que nós fazemos são habitualmente ensinado e treinado. Ou seja, tudo que nós fazemos não é porque queremos, e sim porque nós fomos habituados com aquela forma. Se você não está satisfeito com seus hábitos, os hábitos são moldáveis. Você vai ter que procurar um pouco a mais. Mas enquanto criança, a criança ela é um ser moldável, que ela consegue, se os adultos da casa souberem treinar ela consegue ter bons hábitos e desenvolver ótimos hábitos também. Outra coisa que você, mamãe, deve levar em consideração nesse período que vocês estiverem ali, naquele cantinho que vocês vai colocar o nome, o cantinho da calma, o cantinho do conhecimento, você que vai escolher, é primordial, gente, é essencial que você não use esse tempo para danar com a criança, para chamar atenção de espécie alguma. Este é um momento que a criança ela tem que se sentir à vontade. Por isso que é muito importante o acordo. Porque ali você não vai chamar a atenção da criança, você não vai danar com ela. Não faz isso, tá errado. Não rasga desse jeito, você vai estar fazendo errado, não tá fazendo certo. Não colore dessa cor, a árvore não é cor de rosa. A casa não é azul, não faz isso. Ali, jamais você deve fazer esses tipos de comentário. Não chama atenção, danar, lição de moral, de jeito maneira. É um momento que a criança tem que se sentir bem tranquila para que ela consiga absorver o máximo possível daquela situação que você está propondo para ela. Existem muitos casos, gente, de mães até muito bem intencionadas
que elas têm o objetivo de ir ajudando os filhos, só que quando ela começa a ensinar, ela vai e chama atenção. Quando ela chama atenção, aquilo ali dá um bloqueio na cabeça da criança, que ela fica assim meio que confusa e acaba travando muitas das vezes em coisas que não deveriam, podendo gerar traumas, podendo gerar danos ainda muito maiores. Antigamente, não sei, assim, para quem é novinho, assim, tipo eu, sabe que nas escolas existia aquela palmatória, existia aquela questão que as professoras podiam castigar a criança, né? Se caso ela não acertasse a tabuada, a professora tinha o livre arbítrio para poder fazer essas coisas. Com o passar dos anos, graças a Deus evoluiu, não é mais assim. E com os estudos, gente, foram se entendendo que esses tratamentos geram muitos traumas, geram danos à aprendizagem, aquele ato que deveria ser gostoso, aquele ato que deveria ser assim gratificante, acaba se tornando traumáticos. Eu conheço muitas pessoas que afirmam que não gostam de matemática por causa de alguma eventualidade que não muito feliz que aconteceu durante a sua infância, ou com a professora, ou com os colegas, ou em casa com os pais quando eles vão tentar ensinar. Por isso que é muito importante você não chamar atenção, não dar broncas, não brigar de jeito nenhum neste momento que vocês estão ali. E quando você for fazer o acordo, pensa em todas as situações possíveis que possa acontecer, se caso você precisar chamar a criança, chamar a atenção da criança. Porque você pensando antecipadamente, se organizando mentalmente, coloque numa lista. Olha, eu vou acordar com a criança que se ela pegar os lápis e morder, depois ela vai ter que se ver comigo. Então, entre em acordo. Pense em todas as possibilidades de coisas que venham acontecer no decorrer da realização dessas atividades, que para evitar de você chamar atenção. Não chame atenção, porque isso causa bloqueio na aprendizagem. Jamais chamem a atenção da criança, dane, dê bronca quando você for tentar ensinar alguma coisa. Seja isso questões escolares, ou seja até cuidados físicos, com cuidados emocionais. Cuide, gente. Cuide para poder evitar de ter problemas maiores. Deixa sempre claro o que você mais gosta na sua criança e o que você não gosta. Se você gosta mais da alguma característica dela, procure algo de bom, alguma coisa assim que te chame a atenção e que a criança vai saber que é verdade. O que você vai estar falando é verdade, não só porque você quer agradar ou só porque naquele período ali que você escolheu aquele cantinho, você vai se tornar a mãe boazinha. Entende? Então, procura alguma coisa positiva na sua criança para você estar elogiando ela. Nossa, meu filho ou minha filha, você hoje penteou o cabelo tão bem. Gostei, viu, desse novo penteado. Gostei do jeito que você fez, assim, ó, você fez uma curvinha bem legal, ficou ótimo. Então, pode ser em coisas pequenas. Lógico que nós mães não vamos esperar uma coisa enorme, né? Nossa, você faxinou a casa, ótimo. Oh, mas você fez seus deveres todos maravilhosamente. Você já tá sabendo todas as línguas. Não, é um pouco surreal isso, né, gente? Mas elogie diante da situação que a criança vive ali. Elogie no contexto que ela está e que você sabe que é um elogio verdadeiro e que ela vai perceber. Porque criança, gente, eles percebem com muita facilidade. Eles captam as coisas no ar. Pronto, elogiou? E tenha em mente também o que mais te irrita na sua criança. E verbalize, converse isso com a sua criança. Então você tem que mostrar não só os pontos
negativos, mas também os positivos. Você pode, se caso o que te irrita na criança for uma birra no supermercado, você pode estar buscando entender um pouco mais o que aquela birra está querendo dizer. Por que a criança está dando aquele apetite todo, querendo algum doce que naquele momento não é o momento? Ou por que a criança não quer ir em determinado lugar? Será que tem alguma situação que talvez não foi muito agradável? Ou é só algum capricho? Procure entender, expõe, fale para a criança aquilo que você não gosta. Fala, olha, procure evitar ou até de não fazer tal coisa, porque isso me deixa muito nervosa. Quando eu vejo que não, eu já me irritei bastante. Então, procure evitar. Gente, quando a gente conversa com as crianças, vocês podem perceber que eles têm uma tendência a nos ouvir mais. Antigamente, as pessoas quase não tinham o hábito de conversar com as crianças. Eles acreditavam que as crianças são um serzinho que tem que obedecer e pronto, acabou. Então, acabava que criávamos uma reprodução daquilo que fizeram de nós. Só que não. Nós temos que ter em mente, em consciência, que a criança ela é um ser que você está treinando ela para ela lidar com o mundo lá fora. Então, como que você vai treinar ela? Conversando, expondo, procurando saber qual é a ideia, procurando saber o que ela acha, qual é os sonhos dela, se ela gosta, se ela não gosta, o porquê que ela gosta, por que ela não gosta, quais são os medos, será que esse medo é um medo real, será que esse medo é um medo imaginário? Então, assim, converse, vai explicando, conversando. Quando você menos perceber, você já ganhou a criança, ela está te obedecendo muito mais do que antes, ela está te ouvindo muito mais do que antes, sendo que você mudou quem? O adulto. Você mudou o adulto que você é. Você mudou a forma de você tratar essa criança, de você conversar com ela. Percebe? Porque a criança, gente, ela tá ali como um ser moldável. Ela tem nós como os pais, como tudo que nós falamos é uma verdade absoluta. Por conta do fator de crítica dela. Quando eles são criancinhas, suponha-se que aqui a minha mão é a barreira de crítica. Quando eles é criancinha, pensa assim que a criança é outra mão. O fator crítico dela tá lá embaixo. Então, tudo que você fala para a criança, ela entende como verdade. A partir do momento que ela vai crescendo, o fator crítico dela também vai crescendo. Por que com a hipnose, eu pratico a hipnose? Com a hipnose, para funcionar, a pessoa ela tem que ter ela tem que ser uma autoridade para quem está sendo hipnotizado, porque justamente pelo fator crítico. Por exemplo, você vai lá, eu até já ensinei numa aula aqui. Oi, linda. Oi, Raquel, tudo bem, meus amores? Muito obrigada a todos vocês que estão aqui comigo, tá? Aprendendo um pouquinho para poder estar indo lá praticar com as crianças, gente, porque é nosso bem maior. Então, quando o adulto ele cresce, por exemplo, pensa você ao ver um médico de jaleco, você tá passando mal, você chega no hospital e fala para ele o que você tá sentindo, ele vai te receitar. O que ele te receitar, você vai comprar sem sombra de dúvidas. A menos que você já deve ter tido alguma experiência ruim com aquele médico e você emburra e fala que não vai comprar. Mas isso é um caso ou outro à parte. Mas só o fato do médico estar ali de jaleco, demonstrando uma autoridade, você acredita plenamente no que ele está falando. Por quê? Porque ele é uma autoridade. De forma similar, a hipnose ela funciona nessa questão. Se você não tiver com a pessoa, se você não acreditar que ela é uma autoridade no assunto daquilo que ela está falando,
dificilmente ela vai conseguir atingir o seu subconsciente. Porque tudo que ela vai te falar, você vai falar, não, mas aquela pessoa, não acredito em nada do que ela diz. Não acredito. Olha, gente, para os novos que estão entrando aqui, muito obrigada, sejam muito bem-vindos. Hoje o meu objetivo aqui era esse, como se tornar psicopedagoga dos seus filhos. Gente, é possível você já ir trabalhando com a sua criança para não esperar a situação se agravar, para não esperar a criança sofrer um bullying na escola, não esperar se tornar um adulto frustrado. Então, fique de olho que eu estarei sempre aqui fazendo uma live para vocês, explicando parte de como você vai se preparar para se tornar psicopedagoga do seu filho, para você ajudar o seu filho a lidar com as situações que vai acontecendo. Lembrando, gente, que não é de caráter profissional, é de caráter informativo, porque quando você tem a informação, você consegue ir muito mais além. Para quem perdeu, no início eu fiz até uma analogia com a nutricionista. Se você precisa de uma nutricionista, se o médico te encaminha para chegando lá, é a nutricionista que vai cozinhar na sua casa? É a nutricionista que vai determinar todo o cardápio da sua casa? Não é, gente. É um chefe de cozinha que vai para sua casa fazer a comida do jeito que você precisa que seja a partir daquele momento em diante? Não é. O que a nutricionista vai te fazer? Vai te dar informação. Ela vai te entregar o conhecimento para você pegar e ir lá e adaptar lá na sua casa com a sua rotina. Esse é meu objetivo aqui, de trazer todo o conhecimento da psicopedagogia, com a hipnoterapia, para que você leve aí na sua casa para fazer efeito aí para você com as suas crianças. Hoje foi essa parte do local, do espaço, cantinho, como você vai preparar, o que você vai colocar. E vou fazer mais lives explicando um pouco mais de como você vai identificar algumas características, como que a criança apresenta, eu vou estar trazendo para vocês, gente, o assunto completo. Só que não tem como a gente trazer de uma vez só, vai sendo aos poucos. Hoje foi essa parte introdutória do local e na próxima live eu vou estar explicando um pouco mais e te ensinando também. Lembrando, se ficou alguma dúvida, gente, dessa parte do local, o que fazer, como escolher, o que colocar, pode mandar aqui no direct que eu já aproveito essas dúvidas para poder a gente implementar nas próximas lives, tá? Um beijo muito grande, tá? Muito obrigada a vocês por ter participado e aplique, gente, aplique aí e me conte os resultados, tá? Beijo, tchau, tchau a todos que participaram, muito bem-vindos às novatas que chegaram por aqui. Até a próxima live!